Capítulo 134. Uau, Jin-Shu. Um âncora de notícias estava entrevistando pessoas na rua sobre o presidente da Associação Coreana de Caçadores. Quando perguntavam a eles o que pensavam sobre ele, todos os entrevistados retornavam a mesma pergunta. Você quer dizer antes ou depois do grande cataclismo? De fato, a história da vida de Jin-Shu mudou drasticamente durante o grande cataclismo. Antes, ele era chefe de polícia. Na delegacia central, eu acho. A estação central era lendária entre os membros da polícia, pois havia mantido a maior taxa de prisões criminais do país por mais de 20 anos. Jin-Shu não havia desempenhado um papel enorme na criação dessa reputação lendária, no entanto. Na época, havia um detetive renomado na unidade de crimes violentos conhecido como o Fantasma. Sua proporção de casos resolvidos era de impressionantes 200%. Todo perpetrador violento ou rufião se tornava dócil como um cordeiro diante do homem, que era capaz de rastrear não apenas os culpados de seus próprios casos, mas também os de casos anteriores não resolvidos. Apesar de tudo que havia conquistado, ele era um excêntrico que recusava todas as promoções, e por um motivo absurdo, porque queria continuar trabalhando na área e trazer mais criminosos com suas próprias mãos. Este excêntrico, mas moralmente correto, detetive do VCU era ninguém menos que Sung Jin-Woo, o monarca das sombras que agora estava travando uma guerra contra os Itarim nos universos exteriores. Jin-Woo seguiu Jin-Shu para todo lugar desde que estavam no ensino médio, e foi Jin-Shu quem finalmente o convenceu a fazer o exame de cadete da polícia. Ele acabou se tornando o supervisor direto de Jin-Woo e seu melhor amigo no trabalho. Como Jin-Woo dava crédito a Jin-Shu por tudo o que ele fazia, Jin-Shu acabou no caminho rápido para promoções dentro da força policial, eventualmente se tornando chefe de polícia. Muitos começaram a criticá-lo por isso. Ele foi promovido roubando o crédito de um colega de trabalho. O chefe levou todo o crédito pelo trabalho de seu subordinado. Eu me pergunto se Jin-Shu está chantageando Jin-Woo. Mas tais alegações foram deixadas de lado depois que Jin-Woo falou em particular com cada pessoa com tais opiniões. Depois disso, no entanto, diferentes rumores começaram a circular, a saber, que Jin-Woo era o verdadeiro poder por trás da Delegacia Central de Polícia. Esses rumores não eram novidade, no entanto. Inúmeras pessoas tinham visto quão reverente Jin-Shu era em relação a Jin-Woo, mesmo que Jin-Woo fosse seu subordinado direto. Depois de um tempo, no entanto, a famosa Delegacia Central de Polícia deixou de ser um tópico de conversa constante entre os policiais. Foi quando Jin-Woo começou a faltar ao trabalho por um motivo desconhecido. Havia tantos rumores. Alguns diziam que o fantasma tinha desaparecido, que ele tinha largado o emprego, que ele tinha tirado férias longas. Mas não consigo lembrar o nome real dele. Para uma figura tão importante, estranhamente, o nome real do Phantom não era conhecido do público. Ninguém sabia se era por vontade própria de Jin-Woo ou não, mas era sempre o nome de Jin-Shu que aparecia na mídia. Como Jin-Woo era tão conhecido entre a força policial, sua ausência repentina deu origem a muita especulação. Jin-Shu, como chefe de polícia, não deu nenhuma explicação. Em vez disso, ele simplesmente colocou Jin-Woo em licença. Ele parecia acreditar que seu amigo voltaria um dia. E assim, o nome de Jin-Woo foi rapidamente esquecido entre seus colegas de trabalho. Sua ausência foi sentida tão fortemente que eles não tiveram tempo para lembrar. Todos os detetives da Delegacia Central de Polícia ficaram extremamente ocupados, já que não tinham mais Jin-Woo facilitando o trabalho para eles. Foi quando o grande cataclismo aconteceu. Foi aqui que o verdadeiro cerne da entrevista começou. O verdadeiro valor de Vo Jin-Shu veio à tona então. Assim que o grande cataclismo aconteceu, todos pararam de acreditar que Jin-Shu havia conseguido suas promoções graças ao seu subordinado. Não tenho certeza, mas aposto que Vo Jin-Shu foi provavelmente o primeiro caçador a aparecer na Coreia do Sul. Isso era verdade. O grande cataclismo foi uma época caótica em que portões e bestas mágicas corriam soltas por todo o planeta. Jin-Shu,
ainda chefe de polícia na época, havia despertado para a habilidade de usar mana mais rápido do que qualquer outra pessoa. Mas foi o que ele fez depois que fez com que as pessoas o elogiassem continuamente. Ao contrário de outros caçadores, Jinshu nunca pareceu surpreso ou confuso com os poderes que de repente se viu capaz de exercer. Na verdade, ele parecia se acostumar com eles, como se estivesse o tempo todo. Havia também outro fato que muitas pessoas não sabiam: no momento em que ele acordou, ele fechou os olhos calmamente e estimou sua própria força. Rank A. Assim como antes, ele disse. Os Estados Unidos ainda não haviam anunciado seu sistema de classificação de caçadores, que era baseado na quantidade de mana que um caçador possuía, nem dispositivos de medição de mana sequer haviam sido inventados. No entanto, Jinshu foi capaz de avaliar sua própria classificação desde o início. Claro, isso foi porque ele havia recuperado as memórias de sua vida passada décadas antes, graças a Jinru. Essas memórias eram praticamente inúteis antes do grande cataclismo, mas quando o planeta repentinamente voltou à Era dos Caçadores, assim como sua linha do tempo anterior, o valor de suas experiências relembradas finalmente começou a brilhar. Quando o grande cataclismo ocorreu, Jinshu percebeu a gravidade da situação imediatamente. Isso não é bom. A Terra voltou a esse estado, mas o Sr. Sung não está aqui. Mesmo antes do grande cataclismo, ele sabia que Jinru às vezes saía sozinho para deter inimigos de outros mundos. Toda vez, Jinshu o protegia dando férias ou licenças. Mas agora, ele tinha partido há anos. Jinshu não perdeu a esperança, no entanto. Ele retornará não importa o que aconteça. E até lá, farei o que puder. Foi quando Jinshu começou a utilizar suas memórias a sério. Logo após o grande cataclismo, novos caçadores, sem mencionar as feras mágicas furiosas, surgiram à esquerda e à direita. Isso estava jogando o mundo em um caos incalculável. Jinshu utilizou sua influência como chefe de polícia e suas conexões para estabelecer a Associação Coreana de Caçadores. Ele se tornou o primeiro presidente e começou as negociações com o governo. Nosso país foi provavelmente o primeiro a criar uma associação de caçadores. É por isso que as leis de caça também foram promulgadas tão rapidamente. A criação de novas leis era um processo muito complexo que exigia longos períodos de tempo. Sabendo disso, Jinshu trabalhou lentamente para aprovar as leis mais importantes primeiro, uma delas sendo a Lei de Punição de Vilões. Vilões eram a maior causa do caos na sociedade após o cataclismo. Usando essa lei, ele começou a erradicar todos os vilões que estavam causando problemas com seus poderes. Como se bestas mágicas não fossem difíceis o suficiente. Não podemos nos dar ao luxo de lutar entre nós. Claro, era desafiador para Vo Jinshu derrotar todos os vilões sozinho. Assim como na vida anterior, ele era simplesmente um caçador de rank A. Mas eu posso recrutar ajuda, ele pensou. Como o primeiro passo para fortalecer a associação, ele decidiu recrutar os caçadores de rank S dos quais ele conseguia se lembrar. Ele se lembrou de um caçador apelidado de Soldado Supremo, Choi Jongjin, que já foi o mestre da guilda mais importante da Coreia do Sul. Jinshu coincidentemente conheceu Jongjin antes mesmo que ele acordasse. No momento em que o fez, e como um caçador de classificação S, Jinshu educadamente lhe entregou seu cartão de visita. Você lutará comigo por este país, pela justiça e pelo mundo. Aceito. A partir daquele dia, Jongjin se tornou o maior caçador de nível S na Associação Coreana de Caçadores. Graças à liderança de Jinshu, a Coreia do Sul se recuperou rapidamente da desordem. A velocidade dessa recuperação foi tamanha que o mundo inteiro a reconheceu, e Jinshu foi catapultada para o estrelato. Vo Jinshu é um herói nacional. Mas Jinshu não deixou que toda a atenção e exagero abalassem sua determinação ou o cegassem. Na verdade, ele deu de ombros e se concentrou apenas em seu trabalho, o que só fez com que os cidadãos de seu país se apaixonassem ainda mais por ele. Seu sucesso era quase garantido. No entanto,
pois ele estava literalmente vivendo sua segunda vida como caçador e usando toda a experiência que vinha com isso. Na verdade, ele era o segundo presidente da associação, já que Golgunyi havia ocupado o cargo na linha do tempo anterior. Ele reuniu os caçadores da Coreia do Sul e aumentou a segurança pública como se não tivesse uma vocação maior na vida do que ser o presidente da associação. Àquela altura, nenhum sul-coreano podia negar que o homem era seu herói. Ele ainda era apenas um caçador de rank A, mas nem mesmo caçadores de rank S ousavam desprezá-lo. O que o Sr. Vo fez nos últimos 2 anos como um caçador aprovado pelo governo ficará registrado na história. Ele é a fundação essencial para todos os caçadores neste país. Uma das pessoas que tinha concordado com a entrevista desapareceu após esse comentário final. As entrevistas agora acabaram, o âncora assentiu com satisfação. Isso é tudo para as entrevistas. A seguir, temos algumas atualizações sobre a prisão de Jisan. A prisão de Jisan, a instalação estabelecida há 2 anos pela Associação Coreana de Caçadores para o encarceramento exclusivo de vilões. Então Jin-Soo se tornou o presidente da associação. Graças a Deus. Depois de deixar o Dungeon Glacial, Ayn estava checando vídeos na internet para notícias da Coreia do Sul. Ela suspirou de alívio. Com Jin-Soo no comando, o país estava em boas mãos. Ela não conseguia nem começar a imaginar todo o esforço e preparação que ele tinha feito para compensar a ausência do marido. Ela sentiu uma pontada de pena no coração. Jin-Soo é um velho amigo que sabe sobre seu pai, ela disse a Suho. Ele está no norte auxiliando caçadores agora, então dê a ele uma atualização assim que ele voltar. Ele vai se mostrar muito útil. Você realmente não vai voltar, mãe? Suho disse, olhando para ela rigidamente. Elas finalmente tinham se reunido depois de tanto tempo, e ainda assim ela iria voltar para o calabouço glacial imediatamente. O motivo de Ae retornar foi Kaizel, o dragão que a protegeu com dedicação completa pelos últimos 5 anos. Ela deu um tapinha na cabeça de Kaizel enquanto ele se sentava em seu ombro, encolhido ao tamanho de um papagaio. Kaizel morrerá se eu fizer isso. Não posso deixar isso acontecer, ela disse. Ela pretendia ir para o coração da Floresta do Eco, onde a neve cinza estava caindo. Curiosamente, quanto mais forte a neve caía, mais o poder de Kaizel era restaurado. O processo era lento, no entanto. Eu apostaria que é porque a neve cinza é na verdade as cinzas de dragões queimados, disse Bero, assentindo com um olhar sério no rosto. Eu acredito que sim. Aene ainda se lembrava da história que Jinru lhe contou enquanto olhava para a neve branca caindo das nuvens. Quando ele derrotou o exército do Rei dos Dragões, uma das maiores ameaças que ele já enfrentou, as cinzas dos dragões caíram do céu. Ele disse a ela que a neve o lembrava daquele dia. Tenho certeza de que além daquela neve cinza, é uma brecha dimensional que leva aos seus túmulos, disse Bero, finalizando seu pensamento.